Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre um texto que está em Êxodo. Você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo 14, a partir do versículo 10. Êxodo 14, a partir do versículo 10. E o título da pregação de hoje é Mais que um Clamor. E diz assim o texto: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Só até aí, queridos. Esse texto aqui é maravilhoso. É um texto rico demais que antecede, aquela imagem histórica, aquela história maravilhosa do povo hebreu atravessando o Mar Vermelho. O mar se abriu, o povo passou pelo meio do Mar Vermelho, depois o mar se fechou e engoliu o exército de Faraó, e eles puderam ser libertos daquela condição que eles estavam vivendo de escravidão no Egito. Essa cena do mar se abrindo, ela é clássica, ela já inspirou filmes, novelas, e a gente até hoje fica impressionado, como é que, da grandiosidade desse evento. Mas esse trecho aqui, que antecede esse momento da abertura do Mar Vermelho, ele tem muito a nos ensinar. A gente sabe da história, o povo hebreu, ele havia se tornado escravo na terra do Egito, e Deus levantou um líder, no caso Moisés, para libertá-los dessa condição e conduzi-los em direção à terra prometida. Não foi fácil sair do Egito. Faraó se tornou um grande opositor a esse projeto, porém, o projeto era de Deus e Deus cumpriu os seus propósitos e tirou o povo com a mão forte do Egito, ou seja, tirou o povo diante de muito poder, e dentre tantas coisas que Deus fez, Deus enviou as pragas do Egito, como a gente conhece, e fez com que o povo pudesse sair de lá. O povo começa então a sua peregrinação e se vê diante, do Mar Vermelho, ou seja, eles tinham pouco mais a caminhar antes de não poder mais caminhar, e Faraó levantou o seu exército e começou a persegui-los. Deus atrasou um pouco esse caminho para que o povo pudesse chegar até esse lugar, mas chegou um momento em que o faraó já estava chegando, e então essa fala que nós lemos aqui no texto se desenrola, quando eles perguntam para Moisés: Você nos trouxe aqui para a gente morrer aqui? Você nos tirou da nossa condição, antes a gente fosse escravo no Egito, mas estivesse vivo pelo menos. Mas a gente chegar aqui e morrer aqui não faz sentido nenhum. E é interessante, porque na vida, assim como esse povo, a gente se encontra às vezes diante de becos sem saída, diante de situações sem solução. Isso nos gera uma angústia, põe à prova a nossa fé. De um lado, o mar, de outro, um exército que se aproxima. O que nós vamos fazer diante dessa situação? E eu queria que você refletisse agora, trouxesse à sua memória todos os becos que você pode se encontrar, as situações de indefinição, as situações limites,
né? Problemas que têm te colocado angustiado porque você não enxerga uma saída, ou então problemas que você já enfrentou e que te colocaram nesse mesmo lugar existencialmente. Agora, a verdade é que se o Senhor é contigo, se o Senhor está contigo, você não precisa temer. Amém? Se Deus está com você, se Deus tem conduzido a sua vida, se você está caminhando debaixo da palavra do Senhor, você precisa confiar que o Deus que te tirou do Egito é o mesmo que te levará até a outra margem, é o mesmo que te levará pelo deserto, é o mesmo que te conduzirá com poder e fará o que tiver que acontecer, mesmo que impossível, para que você chegue onde você precisa chegar. Em muitos locais na Bíblia, o mar, ele é uma figura do mundo, né, e os seus desafios. E a travessia do mar pode significar a própria vida, a própria travessia da vida. E se nós encontramos um cais, né, com uma embarcação ancorada, é mais fácil da gente lidar com essa travessia. Sempre que a gente tem um barco seguro, um cais, a gente tem condições de navegação favoráveis, aí, ó, a travessia é show de bola. Todos nós queremos condições assim, porque condições favoráveis nos dão um senso de controle. Porém, o próprio Deus permite situações onde nós não temos controle, onde nos vemos sem barco, sem cais, diante de um mar e um exército vindo atrás de nós. Para quê? Para que tenhamos experiências de fé, para que a nossa fé seja provada e seja aprovada, para que possamos conhecer o seu poder. Quando a gente lê aqui esse texto de Êxodo, nós vemos muitas vezes Deus falando que ele estava operando sinais, maravilhas, estava criando uma conjuntura para que todos vissem a sua glória, tanto os hebreus quanto até os próprios egípcios pudessem comprovar o seu poder e a sua glória. Então, toda situação que você passa, por mais limítrofe, literalmente ou não, que seja, ela tem como objetivo fazer com que a glória de Deus seja manifesta. Ela tem como objetivo te fazer conhecer um pouco mais de Deus. Ela tem como objetivo provar a sua fé. Se você crê que Deus te tirou de onde você estava e está te levando para algum lugar, confie, mesmo que você não entenda os caminhos de Deus. Eles poderiam ter pego outro caminho, acabaram indo por esse caminho mais difícil, mas Deus estava no controle o tempo inteiro. Aleluia. E quando a fé ela não encontra um apoio natural, então ela é provada. E eu percebi algumas coisas muito interessantes nesse texto. Vejamos. No versículo 10, diz que os hebreus clamaram. Aqui, ó. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Show de bola, né? Os israelitas viram a situação, então, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Agora, olha só que situação estranha no versículo seguinte. Disseram a Moisés, os mesmos israelitas que clamaram ao Senhor, no versículo anterior. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Aí a gente fica pensando uma coisa. Eles, uma hora, parece que vão demonstrar fé. E no momento seguinte, demonstram falta de fé. Será que clamar é suficiente? Será que clamar é um indicativo de que realmente temos uma verdadeira fé? Estamos colocando a nossa fé em prática? Aí eu chego à conclusão que mais que clamar, é preciso crer. Mais que clamar, é preciso crer. E essa é a primeira conclusão que eu tiro desse texto. Nós podemos orar, nós podemos pedir, nós podemos clamar. Mas a Bíblia diz o seguinte, que sem fé
é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso está em Hebreus 11. Então, a gente pode clamar no desespero. Aqui diz que eles estavam aterrorizados, e no desespero eles clamaram. Mas sabe aquele clamor instantâneo? Né? Meu Deus do céu, estou no desespero, Senhor, me ajuda. Mas você crê de verdade no caráter desse Deus que te tirou do Egito, esse Deus que está com você? Você crê no caráter desse Deus que é poderoso para fazer o impossível, te dar livramento na sua situação específica? Você tem crido nesse Deus de verdade, confiado na sua vida, ou você continua se desesperando? Por isso que Moisés depois vai falar, acalmem-se, esperem pelo livramento do Senhor. Ou vocês esperam pelo livramento do Senhor e se acalmam, ou vocês vão estar clamando, mas sem enxergar nada. E a fé nos faz enxergar. Que ela não nos faça enxergar um desfecho, mas ela nos faz enxergar um cuidado. Ela nos faz enxergar um Deus perfeito e bom. Um Deus que é poderoso. E isso nos tranquiliza. O caráter de Deus nos tranquiliza. A fé significa confiar no caráter. Significa entregar a nossa vida e os nossos destinos nas mãos desse Deus. É adentrar a escuridão de uma situação guiado apenas pela voz do bom pastor. E eu estava falando essa semana com Pedro, meu discípulo, que a gente está estudando um livro que fala exatamente sobre adentrar a escuridão quando nós perdemos o controle sobre os limites, sobre as situações, sobre várias coisas. E então, nesses momentos que a gente perde o controle, né? Você imagina, você está num lugar totalmente escuro, você não enxerga nada. Você vai ficar caminhando ou você vai ficar parado. A nossa tendência diante da escuridão é ficar parados, né? Mas a gente pode se guiar pela voz, a gente pode se guiar pelo som, porque ainda que o nosso sentido da visão esteja impedido, a nossa audição funciona. E, às vezes, quando todos os sentidos, né, estão travados, a nossa audição, que está podendo ser utilizada, ela fica muito mais aguçada, né? O sentido que nós temos, quando nós não temos outros sentidos podendo ser utilizados, ele fica muito mais aguçado. Então, nesses momentos de escuridão, é o momento que você vai ouvir a Deus. É o momento que Deus vai falar e você vai poder andar confiando naquele que enxerga todas as coisas, naquele que está no controle, naquele que te guia. Você, como um cego, né, que pode ser guiado pela voz. Você não está enxergando saída, você não está enxergando solução, mas você está ouvindo a voz de Deus. Isso é suficiente na sua vida. Na criação, nós vemos também Deus falando à escuridão, né? No princípio, Deus criou todas as coisas, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e tudo era escuridão, até que Deus disse, haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus falou à escuridão e trouxe à existência o que não existia. Da mesma maneira, Deus fala às nossas escuridões e Deus nos chama a falar à escuridão, a agir na escuridão, como um ato de fé. Se a gente fala à escuridão debaixo da palavra daquele que cria na escuridão, nós podemos viver coisas mesmo na escuridão das situações. Aleluia, glória a Deus. Ele é aquele que nos guia, seja qual for a situação. Então, é para você orar? É para você clamar? Porém, mais do que clamar, creia nesse Deus. Que seja uma crença racional, sim, que seja um saber que te leve adiante. Você não precisa sentir arrepio, você não precisa ouvir audivelmente a voz de Deus, mas você precisa crer, confiar na palavra de Deus, crer no caráter desse Deus e então viver os milagres de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.
E uma segunda conclusão que eu tiro desse texto é que mais que clamar e crer, é preciso avançar. Mais do que clamar e crer, é preciso avançar. Vamos ler o versículo 15. Versículo 15 diz o seguinte: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em outras versões, tá como? Digam aos israelitas que marchem, caminhem. Às vezes a gente pode clamar, a gente pode crer, mas pode depositar toda a responsabilidade sobre os eventos ou sobre a resolução de alguma questão nas mãos de Deus. Isso parece muito espiritual, falando assim. Mas, às vezes, o nosso não andar não significa que nós não podemos fazer nada, mas significa uma falta de fé, ou significa que nós não estamos implicados por fé nas situações. Se nós, de fato, cremos e confiamos, então nós vamos caminhar debaixo da palavra do Senhor. Vamos caminhar fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Se ainda existiam alguns metros para eles caminharem antes do milagre acontecer, é a vontade de Deus que você caminhe esses metros, que você dê esses passos. E na hora certa, Deus vai abrir o mar e vai fazer o impossível. Faça o seu possível, dê passos que você pode dar, caminhe com confiança. Tome decisões centradas, decisões debaixo da palavra de Deus, decisões que você pode tomar, crendo no livramento do Senhor, e deixe que Deus vai fazer a parte dele. E deixe para Deus aquilo que não lhe cabe. Às vezes a gente tem uma postura de fé tímida, uma postura de fé que entrega para Deus e cruza os braços, né? Tem situações que realmente a gente não vai ter nada para fazer a não ser orar e descansar. Mas tem muitas e muitas vezes, talvez a maioria das vezes, que nós vamos crer, nós vamos clamar, nós vamos crer e nós vamos andar, mesmo que devagarzinho, vamos dar pequenos passos. E esses passos serão passos de fé. Aleluia! Precisamos dar esses passos. É que nem aquele filme do Indiana Jones, né? Quem já viu Indiana Jones, A Última Cruzada, chega um momento lá que ele dá passos diante de um abismo e à medida em que ele caminha, o chão vai sendo formado. E fé é assim. Você não está vendo, mas você está caminhando. E à medida que você caminha, o chão vai sendo formado. A gente gostaria de dar um passo e todo o chão se formar, mas não. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Pequenas ações, pequenos milagres, até que o grande milagre de Deus seja realizado em nossas vidas. Talvez você esteja esperando um grande milagre de Deus para você sair do seu lugar. Mas Deus quer de você pequenos passos de fé. Pequenos passos, um dia de cada vez. Vai caminhando em direção ao seu milagre, em direção aos propósitos de Deus, em direção à sua vida, em direção aos desafios, dentro da escuridão. E deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus mostrar o seu poder. Aleluia! Aleluia! A fé, ela deve nos mover. Se confiamos, nós assumimos os desafios com confiança. Fazemos o que nos cabe e entregamos a Deus, confiamos a Deus os nossos impossíveis. Quais são os seus impossíveis? Hein? Quais são? O que é que tem te deixado tão angustiado, de forma que às vezes a fé nem fale tão alto assim, a voz de Deus quase não seja escutada, porque a voz do seu coração está gritando de medo, gritando de pavor, gritando de preocupação, de insegurança, de ansiedade. Acalme, se acalme. Que você possa parar, ouvir a voz de Deus, crer em sua palavra, crer no seu poder, dar passos pequenos, mas dê passos e creia que Deus vai fazer
aquilo que ele tiver que fazer, ele dará os livramentos oportunos, ele fará os pequenos e os grandes milagres na sua vida. É fácil a gente crer não se colocando sob risco. É fácil a gente simplesmente pedir e esperar que Deus faça tudo. Mas, didaticamente, Deus, ele muitas vezes quer de nós atitudes de ousadia, atitudes de fé, atitudes que nos levarão a um crescimento pessoal, que nos levarão a um conhecimento mais sublime da pessoa dele. É assim como Jesus fez com Pedro, né? Quando pediu para ele caminhar sobre as águas. A Bíblia está repleta desses exemplos de você dar passos ou de você adentrar uma situação de escuridão e ver o livramento de Deus. Assim foi com Pedro, caminhando sobre as águas. Deus chamou ele ao seu encontro. No momento que ele duvidou, ele começou a afundar. Mas mesmo na sua dúvida, porque nós somos humanos, somos instáveis, né? Às vezes a nossa fé falha, Jesus nos segura pela mão e nos leva à superfície. Mas ele quer que nós tentemos, que nós façamos ao máximo a nossa parte, porque é uma escola. Né? O objetivo não é te afundar, o objetivo não é que você morra, né? Melhor seria se eu estivesse no mundão, se eu estivesse afastado de Deus, porque eu estaria vivendo outras coisas e aqui eu vou morrer na praia. Não pense assim. Deus tem algo muito maior para você do que o Egito. Deus tem algo muito maior do que essa situação. Mas é uma escola que Deus permite viver para que você possa crer e confiar e crescer em meio aos processos. Não despreze os processos de Deus. Os processos de Deus são perfeitos e eles nos fazem amadurecer. E eles nos fazem conhecer algo de Deus que a gente não conheceria se não fossem essas situações. Além da experiência de Pedro andando sobre as águas, nós vemos também os discípulos que ajudaram Jesus a repartir o pão, né? Tinha aqueles 5 pães, 2 peixes. Jesus começou a dar, e eles começaram a dar, e o milagre foi acontecendo. Enquanto a gente vai repartindo, o milagre vai acontecendo. Enquanto vamos caminhando, o milagre vai acontecendo. Enquanto vamos lançando as redes, né, sob a palavra do Senhor, o milagre vai acontecendo. Eles não viram os peixes, os discípulos de Jesus não viram os peixes, eles lançaram a rede. E depois que lançaram as redes, os peixes vieram. Né? Então a gente precisa caminhar por fé e não por vista. Dê passos de fé. Mais do que ter uma fé verbalizada ou uma fé sentida, que você tenha uma fé prática, uma fé que te mova, porque essa é a vontade de Deus. E a terceira e última conclusão sobre esse texto é que sim, enquanto caminhamos, o Senhor luta as nossas guerras. Enquanto caminhamos, o Senhor luta as nossas guerras. Então, como a pastora Valéria colocou aí, há uma progressão, né? Clamar, sim, mas não é apenas clamar, é preciso clamar com fé, é preciso crer. Mas não apenas crer, é preciso dar passos de fé. É preciso crer a ponto de dar passos e confiar ao Senhor aquilo que escapa, né, às nossas possibilidades. E enquanto nós vamos caminhando, enquanto nós vamos vivendo, enquanto nós vamos encarando os desafios que se apresentam, com essa postura de coração, o Senhor está lutando nossas guerras, o Senhor está aplacando o inimigo, o Senhor está fazendo o milagre que nós precisamos. E vamos ler aqui o versículo 14, que é a fala de Moisés ao povo. Ele diz aqui: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Eu estava lendo isso hoje, até coloquei lá no aplicativo da Bíblia, dá vontade de fazer um outdoor e colocar aqui em frente à janela. Porque quantas vezes a gente não se acalma, né? A gente se desespera e está clamando a Deus naquele desespero. E Moisés fala: acalme-se, o Senhor vai lutar por vocês, né? E a gente pegar essas palavras de Moisés ao povo, tendo em vista toda essa passagem, tudo que Deus falou, tudo que Deus estava fazendo, é maravilhoso.
né? A gente realmente crê que Deus luta as nossas guerras, que Ele está à frente, que Ele está conduzindo a vida da gente. E a frase de Moisés aqui, ela é maravilhosa. É viver por fé, né? Viver por fé é desafiador. Vai ter momentos que vamos duvidar, vamos vacilar, mas pouco a pouco a dúvida, o desespero, as preocupações vão dando lugar à confiança, vão dando lugar à esperança e vão nos acalmando. Essa trajetória, essas experiências de fé, né? Por que, Senhor, eu estou passando por mais uma experiência onde minha fé é aprovada, meu Deus do céu, por quê? Mas essas experiências vão te acalmando com o tempo, porque você vai olhando para trás e vai falar, poxa, Deus me deu um livramento lá atrás, Ele vai me dar um livramento também. Eu confio no caráter desse Deus. Deus já fez tanta coisa na minha vida, Deus já fez tantas coisas na vida de pessoas na história, na Bíblia, pessoas conhecidas, Ele vai fazer também na minha vida, né? Se é exatamente o que eu espero, eu não sei, mas Ele vai fazer o melhor, Ele vai cuidar de mim, a minha vida não está entregue à sorte, ao acaso. Então, isso vai nos tranquilizar, né? Saber que Deus é Deus, Deus está no controle. E que a gente possa trazer à memória, né, o que nos dá esperança, a gente possa trazer à memória as ações de Deus na história, no passado, em nossas vidas, e a gente possa confiar no caráter desse Deus e caminhar, né, dar passos e saber que Ele está fazendo, Ele vai fazer, Ele está fazendo e vai fazer, né? Ele é Deus, é um exercício diário, né? E lendo toda a passagem aqui, nós não lemos esse trecho, mas nós vemos que o anjo do Senhor, a Bíblia diz isso, o anjo de Deus, estava à frente, né, em algumas vezes guiando o povo, e ele também estava na retaguarda, em alguns momentos ele ia para a retaguarda para poder protegê-los do exército de Faraó. Então aqui nós vemos uma figura desse cuidado divino, né? De Deus à frente como guia, mas também Deus na retaguarda como protetor, né? Jesus é aquele que nos guia na travessia, mas também nos protege diante dos adversários. Que você possa ter essa imagem na sua mente, no seu coração, de um Jesus que te guia e que te protege durante a caminhada. Você não está à sua própria sorte. Jesus está com você, te guiando, te protegendo, tá? Te dando tudo que você precisa de suprimentos, assim como foi antes deles atravessarem o Mar Vermelho, assim como foi depois que eles atravessaram o Mar Vermelho até chegarem à Terra Prometida. A gente não está sozinho, Jesus está conosco e Ele providencia todas as coisas. Aleluia! Ele luta as nossas guerras. Concluindo, queridos, há muitas analogias na Bíblia, né, que nós podemos extrair acerca de Moisés e acerca de Jesus, né? Há um comparativo, né? Há muitas similaridades que nós podemos enxergar. Uma delas é que ambos assumiram a responsabilidade de tirar um povo de uma escravidão e levar esse povo em direção a uma terra prometida. No caso de Jesus, ele nos tirou dos jugos de uma vida distante de Deus, nos tirou da escravidão das nossas paixões, e ele nos tem guiado com poder ao reino do seu amor. Ele nos transportou ao reino do seu amor e tem nos guiado também em direção a uma eternidade de alegria, de felicidade, de amor, de paz. E que a gente possa viver essa travessia que é a vida, né, com fé, que a gente possa crer, que a gente possa caminhar, que a gente possa acalmar o nosso coração. E a obra que Jesus começou, diz a palavra, Ele vai cumprir, Ele vai completar até o último dia. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Creia, confie, caminhe, acalme seu coração, enxergue esse cuidado de Deus e Ele vai completar a obra que Ele começou. Amém? E Ele vai te dar o livramento.